Canal Abelhas de Vilma Caatinga, sou Gilvan, Jornal do ABC número 144. Fizeram umas perguntas, eu vou responder não no quadro de pergunta, porque cabe assim explicações um pouco mais estendidas sobre a diferença entre a mandaçaia da Caatinga e a jandaíra. São duas espécies do ambiente de Caatinga. O interessante, eu já vou começando a explicar. Uma das diferenças é o habitat. Apesar de estar dentro de um bioma, cuidado com o conceito de bioma, já expliquei isso em outros vídeos. O bioma é formado por várias unidades chamadas ecossistema, portanto o bioma é um conjunto de ecossistemas. E esses ecossistemas eles são diferentes um do outro. Só para a gente ter uma ideia, eu assisti um congresso, palestra de um congressista no ano 2010, em Juazeiro da Bahia, chamado Semana dos Polinizadores. Não estou enrolando não, só para explicar como é importante. Esse pesquisador era o Zanella. Ele falava dos microclimas das abelhas catalogadas no ambiente delimitado como bioma Caatinga. Pois bem, lá em 2010, e ele falava também da questão dos microclimas, que naquela época já era identificado quase 200 microclimas só no ambiente delimitado por Caatinga. A gente tem parte de altitude, tem Caatinga seco. Tem o local mais seco do Brasil, que é o sertão do Caicó, e aqui bem pertinho de onde eu estou em Petrolina, tem o Raso da Catarina, a região do Canudos, município de Canudos, que é muito seco. Bom, então a diferença já vamos entender. Começa pelo habitat. A jandaíra não tem sobreposição com nenhum tipo de mandaçaia. A mandaçaia da Caatinga também não tem sobreposição com nenhum dos outros 3 tipos de mandaçaia, nem tampouco com a jandaíra. Onde existe uma, não existe outra. Então o habitat. E por que isso? Eu não vou entrar em uma explicação aqui de a parte muito complexa de clima, de vegetação, uma série de coisas, mas posso falar, afirmar. E vou pontuar. A mandaçaia da Caatinga ela está em 11 estados da federação. Isso é a diferença, já é uma diferença grande. Ela está em 11 estados. Quais são esses estados? Além dos estados, 9 estados do Nordeste. Está no Tocantins, na divisa com Maranhão. Lembra que Tocantins foi um estado mais recente da federação. Nas divisas dos estados do Maranhão, sul do Piauí. No caso, o Maranhão aqui é praticamente, acho que seria o leste, basicamente. Bahia. No encontro desses 3 estados, tem a mandaçaia da Caatinga sendo no estado de Tocantins. Nos 3 estados, nos 4 estados, na verdade. O estado da Bahia também. Tem também a mandaçaia da Caatinga no norte de Minas, e numa área pequena não. Boa parte do norte de Minas é uma Caatinga aberta, Caatinga seca, onde existe essa abelha. No entanto, já a jandaíra, onde é que ela é encontrada? Ela é encontrada nos estados. Eu ouvi falar que não está no estado de Alagoas, mas o estado de Alagoas, o estado de Pernambuco, mas junto ao agreste, na verdade no agreste desses estados, Alagoas, Pernambuco, Sergipe também na parte agreste, não é encontrado no litoral desses estados. No entanto, na Paraíba, ela está no sertão da Paraíba, também no sertão do Rio Grande do Norte, com detalhe, ela não está na Mata Atlântica. Mas ela, quando vai para o sertão do Rio Grande do Norte, sertão do Ceará, ela também tem no litoral. Também tem no litoral maranhense, piauiense e maranhense, tá bom? Do Maranhão, principalmente nos lençóis maranhenses. E com a diferença, ela tem diferença de indivíduo. E tem uma questão, e também está aqui no Raso da Catarina, que é junto ao município de Canudos, com outros municípios aqui do sertão baiano, pegando com Euclides da Cunha, naquela região também é encontrada. E onde é que ela ainda é encontrada? Que é uma questão, ninguém sabe, e eu já tinha falado isso há muito tempo. Na Serra do Araripe, que alguns também chamam de Chapada do Araripe. Bom, então essa já é uma diferença. Agora, quando a gente compara a quantidade, o tamanho da colônia, elas têm uma convergência, tamanho, tanto de indivíduos, quanto quantidade de abelhas, quanto produção e quanto arquitetura de ninho, muito parecida. Então nessa questão ela tem parecido. Quando a gente compara a questão de mel, ou méis,
o meles, muda um pouco. O mel da mandaçaia da caatinga, se for coletado bem maduro, apesar de que uma pessoa me informou que coleta o mel da jandaíra nunca tem fermentação com ele. Já vi outros criadores também afirmando, mas procede ou não, é falado nas redes sociais principalmente, no Zap, que o mel da jandaíra tem que passar por um período de fermentação, que eles chamam assim, de maturação, em embalagem, de 6 meses a 1 ano. Bom, desconheço, não crio abelha, não dá para criar aqui em Petrolina. Acho uma abelha belíssima. Se eu tivesse na Serra do Araíta, eu tinha como criar lá, porque ela é de lá, endêmica de lá também. Isso eu falava há muito tempo, o pessoal não acreditava, só que veio um pesquisador e identificou ela na natureza. Ela não foi introduzida lá, que pareça. E diferindo um pouco dos locais que ela é de caatinga aberta seca e lá não. Mas apesar de ser no litoral também. Mas essa é uma diferença. O mel da mandaçaia não fermenta. Ele é fermentado, a abelha passa, ela na verdade prepara através lá dos micro-organismos, principalmente leveduras. Na verdade, o gênero microfungos que é o Saccharomyces. Já falei isso para vocês. Tem várias espécies dentro do gênero, tá bom? É não o gênero. Mas tem várias espécies de Saccharomyces. Ainda se você não quiser usar esse taxo, gênero, existe. Bom, essa é a diferença. Quanto à questão de reprodução, elas também têm reproduções equivalentes. Tem reprodução que, aí é importante entender, que começam no início da primavera e se estende até o final de abril. É o período de, normalmente, aparecimento de algumas plantas, botar florar nesse período e aparecer as primeiras chuvas aqui no semiárido. Então, essas duas espécies. Outra questão, aí essa é uma questão interessante, que foi perguntada pelo questionamento. Veja bem, elas podem cruzar entre si? Podem. Pode ser que ocorra acópolo. Isso já foi filmado. Eu não posso, como disse e repito, eu não posso pegar um vídeo alheio e postar aqui no canal, porque se eu fizer isso, uma que a pessoa pode pedir direitos autorais, esse é o primeiro ponto. Não sei que eu vou pagar porque também o rendimento aqui é praticamente zero. Mas a outra questão é que o próprio YouTube poderia derrubar o vídeo. Logo eu não posso, mas tem vídeo na internet, no Zap da vida, em alguns grupos, inclusive rolando, jogando no grupo também fica pouco, mas eu não posso, mesmo que ainda aconteça isso, eu não posso chegar lá e pegar o vídeo e adicionar aqui o meu vídeo. Mas os zangões da mandaçaia da caatinga copulando com as princesas da jandaíra. E aí eu entrei naquela questão que é uma coisa que eu domino. Existe o isolamento, certamente o isolamento pré-zigoto. E tem uma coisa interessante ainda, pelo processo que eu já expliquei, tem um vídeo chamado parternogênese, vai até nascer zangões só da jandaíra, mas não nascerão princesas, principalmente operárias, porque as fêmeas nas abelhas eusociais, abelhas de colônia, elas são diploides, elas têm o total de cromossomos, enquanto que os machos são haploides, só tem metade dos cromossomos que possui uma fêmea. Fica bem claro isso. Então aí no caso é um isolamento reprodutivo, provavelmente o pré-zigoto, tá? Ou até a cópula não possa não valer nada. E aí, pessoal, na verdade, do ponto de vista de biologia, tem que deixar isso bem claro. Na verdade, ali, quando um zangão ou zangões, vários zangões que acontecem, estão copulando com as princesas, isso não é fecundação, isso não é fertilização. Por quê? Bem claro isso. Justamente por conta que as fêmeas em abelhas, em formiga e cupim, as que são reprodutoras, elas têm uma estrutura chamada bolsa espermatética que vão armazenar os espermatozoides e eles só vão ser usados na hora da postura. Portanto, ali a tese não é a fertilização, porque a fertilização é quando ela vai fazer a postura. E como eu expliquei anteriormente, ovos que vão gerar machos são ovos não férteis, não fertilizados, ou melhor, não foram de fato. Se fosse no caso de uma ave, ou até de outros animais, seria ovos não galados, igual ovo da galinha de granja, ovo das galinhas de granjas. São ovos onde os machos não copularam com as fêmeas. Entendido isso? Então tem várias diferenças. Tem outras diferenças? Tem. Se você for olhar, o que define espécie? Define espécie DNA, a parte molecular. E molecular, a parte de DNA. O DNA da jandaíra
não vai bater com o DNA da mandaçaia, com nenhuma das ou melhor, com nenhuma das outras espécies de abelha, inclusive nem sequer com as abelhas chamadas do gênero Melíponas, que são mais de 80 catalogadas, estão classificadas, distribuídas por vários locais da América, tá? Vai até a América Central, da América do Sul com maior predominância, somente do Brasil, que tem seu tamanho, país tamanho continental. Então espero que vocês entendam que tem essas diferenças de indivíduo, mas quando a gente compara, o pessoal chama enxame, enxame é voador. Quando compara a colônia, também do ponto de vista da biologia não estaria adequado chamar colônia, mas populações, indivíduo ali, e nem população, porque população é uma espécie como um todo, toda a espécie humana forma uma população, mas entendendo do ponto de vista da meliponicultura, a população de colônias, tanto de mandaçaia da caatinga quanto de jandaíra, falando de Melipona subnita e Melipona mandacaia, no caso da mandaçaia da caatinga, elas são equivalentes. É em torno de uma abelha, em média, ela tem 450, 500 indivíduos. Mas uma abelha forte, ela pode beirar 1000 indivíduos, dobrar isso. Mas essa abelha é bem forte. Vamos pegar uma coisa para a gente entender. Na apicultura, a gente vê fazer uma abelha forte, africanizada, só para a gente entender esse tamanho de população. Entenda a população aqui só como ali os indivíduos agregados da colônia. Se a gente pegar uma africanizada, elas podem ter em média, normalmente o pessoal diz média 45, 50 mil. Só que, quando a gente pega uma abelha bem forte, elas vão estar com média de 70 mil, podendo chegar a 140 mil indivíduos. Fique bem claro isso, depende muito da situação, mas entendam, as diferenças básicas são essas, é habitat, então isolamento de habitat, isolamento certamente para zigoto, porque elas têm genomas diferenciados, elas não têm o mesmo DNA. DNA da mandaçaia da caatinga é um tipo e da outra é outro tipo. Então elas podem até cruzar, mas não tem notícia, até porque estão criando muito junto, na natureza elas não se juntavam, elas separadas. Mas começaram a juntar, eu já falei dessa prática, que é isso, e não tem notícia se de um híbrido, vamos pegar, que é uma coisa bem compreensível, entre acinos e equinos, no caso de jumento com égua, ou o inverso, de cavalo com jumento. Não existe esse híbrido. Beleza?